TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, definidos os adversários da dupla Grenal na Copa do Brasil. Na LAF, a novidade é o retorno do fixo Silva. E no Brasileirão, o Internacional perdeu de 3-0 para o Avaí, lá na ressacada. E o Grêmio empatou em 0-0 em mais um jogo contra o Coritiba. O Lajadense, na Copa Gaúcha, perdeu 3-0 para o Pelotas. Mas mesmo folgando no Campeonato Brasileiro na Série D, está classificado para a próxima fase, um acontecimento inédito na história do Alviazul. É agora, no Papo de Boleiro. E essa segunda-feira à noite era para ter um jogo de futsal. Aliás, as segundas-feiras à noite, jogo bote, segunda e quinta geralmente tem jogo, né? Hoje não vai acontecer jogo da LAF. Não teremos partida. É falta de ginásio, né, Márcio? Aí a organização, a LAF vinha mandando seus jogos no complexo da Univates, aí em função da instituição exigiu o ginásio em função de aula e tudo mais. Aí a LAF tinha acordado com o ginásio do Claudião, o professor Nelson Branquer, lá no bairro Moinhos, mas também acabou não dando certo. E a LAF acabou que teve que cancelar, na verdade adiar esse jogo contra a SAF, que seria realizado dessa noite. Então o torcedor não adianta ir lá no ginásio que não vai ter nada. É isso aí. Mas essa não é a única novidade na LAF. A maior novidade da LAF é o retorno do Silva, Diogo. Márcio, assim, interessante a volta do Silva aí, que já deu uma boa resposta dentro de quadra. A gente não sabe o que levou ele a ser desligado, no certo mês, no final do mês de julho aí, pela direção da LAF. Certo que o jogador retorna, ele está inscrito na Liga Nacional, então isso acaba sendo benéfico em razão de não poder inscrever mais ninguém na competição nacional, e até porque a LAF estava com carência nessa posição, já que o Rafinha havia saído nessa última semana e pediu o desligamento do clube. Então o técnico Giba só contava com o Marcelo Giba, né, para essa posição, e agora o retorno do Silva, um jogador experiente, que já deu um bom retorno aí, vem no momento certo. Eu acho que vem para reforçar a LAF aí no momento decisivo principalmente da Liga Nacional, né? É isso aí, beleza. Então a LAF se garantindo um reforço, já que o Rafinha não faz mais parte da equipe, quem sabe ainda melhorando ou seguindo o caminho que vem tendo nessas duas competições. Antes estava bem numa, mal no outro, mas agora está encaminhando as duas aí. Vai ter um jogo decisivo na quinta-feira, tu falou em jogo de futsal na quinta, contra o Intel e Orlândia, lá em São Paulo, na abertura do retorno da segunda fase da Liga Nacional. Um jogo importantíssimo aí para pelo menos buscar um pontinho lá em São Paulo, que seria bem bom. Isso, com certeza. Bom, e para continuar falando aqui da aldeia, neste fim de semana, pela Copa Valmir Louroso, o Lajadense não foi feliz, Diogo. O Lajadense chegou à segunda derrota aí nessa competição, já havia perdido no jogo preliminar do último domingo contra o São José aqui no estádio Alviazul, depois teve a oportunidade de Volta Redonda e Lajadense, acabou sendo derrotado por 3-1 naquela ocasião, e agora 3-0 por Pelotas, o jogo lá no estádio da Boca do Lobo, lá no sul do estado. Novamente o time foi comandado pelo Serginho, time B, que viajou lá, até em função de poupar os jogadores, já avisando essa questão da partida pela Série D no próxima segunda-feira, dia 7 de setembro, contra o Metropolitano, lá em Blumenau, Santa Catarina. Mas jogo que não vale mais nada, né, Márcio? Em função de classificação, a Lajadense não entrou em campo na 8ª rodada da Série D e mesmo assim está classificado para a próxima etapa dessa competição. Contou com a vitória do Metropolitano sobre o Volta Redonda para se confirmar matematicamente na próxima fase, faltando 2 rodadas para o término dessa primeira fase. Essa é a segunda participação do Lajadense na Série D do Campeonato Brasileiro, né? Isso. Então, da outra vez, caiu logo nos primeiros, né? Caiu nessa fase, exato. Nessa fase. E agora, então, feito inédito. O Lajadense consegue... Pela primeira vez, o Lajadense consegue se classificar numa competição nacional, né? A gente está falando até agora na Copa do Brasil, onde também não conseguiu passar ainda a primeira fase. É isso aí, passa para a segunda fase. Então, se criando e ganhando mais nome entre os maiores clubes, né? Os clubes maiores aí do campeonato. Vai dar uma funilada boa aí, porque a gente está vendo hoje são 8 grupos de 5, né? Vai passar 2 de cada grupo, então vai dar uma funilada bem boa aí. Zera tudo, Diogo Botti, quando termina essa fase? Zera tudo, agora é uma outra etapa e tal. Agora não me recordo do regulamento da Série D, mas não sei se serão 2 grupos novamente ou se todo mundo vai ser pontos corridos. O certo é que vai todo mundo começar do zero, assim, numa nova etapa. Podia fazer o inverso agora, né? Para ganhar uma moralzinha na copinha estadual, botar o time B no nacional e o time A na Valmir Louroso ou na outra. Na verdade, essas copinhas
coisinhas ainda. Por exemplo, a Valmir Lourus, que não é mata-mata. Mata-mata, a gente volta a campo na quarta-feira contra o Novo Hamburgo. Aí podia ir né? principal, né? Agora vai pro principal, até porque o jogo de mata, o primeiro jogo lá no estádio do Vale. O certo é que essa Copa Valmir Lourus, ela é fase de grupos ainda, então tem muito chão ainda. E com certeza, no momento decisivo, a gente vai optar pelo time principal para engatilhar essa competição também, que ele é o atual campeão, né? Isso aí. Bom, tu falaste na parte do Lajadense lá na Copa do Brasil, que não passou aí da primeira fase, pegando sempre o Bragantino. Sempre né? Bragantino, isso aí. Carrasco Bragantino. Mas hoje foi feito o sorteio e conheceu-se os adversários da dupla Grenal na Copa do Estão Brasil. definidos aí os confrontos das quartas de final, agora já com chaveamento, inclusive. Podemos ter Grenal, Márcio, na semifinal da competição, caso os dois avancem. O Inter acabou caindo com o Palmeiras, decide fora de casa, lá em São Paulo, e o Grêmio enfrenta o Fluminense, a decisão será na Arena. Nada é fácil, né? Não tinha como ser qualquer um dos adversários, seria complicado. Os times que estão classificados aí, com certeza, qualquer um ia ser complicado. Talvez o único que poderia ficar talvez um pouco mais tranquilo aqui é o Santos, que tem o Figueirense pela frente, mas mesmo assim, que é tudo time de primeira divisão, né? Não tem nenhuma zebra aqui hoje. Isso aí. E agora o Internacional pegar o Palmeiras, vem que vem. O Palmeiras vem embaladinho, passeando, né? Na verdade é uma equipe em ascensão no Campeonato Brasileiro. O Inter vai ter bastante dificuldade aí, se quiser continuar na Copa do Brasil. Os jogos de ida estão marcados para o dia 23 e 24 de setembro e a volta 30 e 1º de outubro. Essas datas ainda dos confrontos ainda não foram definidos pela CBF. Então, o Inter joga no dia 23 ou 24, o Grêmio também, e a decisão lá para o final do mês, início de outubro. Vai ter um mês para se preparar para isso, né? E o Grêmio... Vamos passar os outros confrontos? Vamos lá. O São Paulo enfrenta o Vasco, além de Figueirense e Santos, daí Inter e Palmeiras e Grêmio e Fluminense. Esses 4 jogos aí. O São Paulo e Vasco pegam o vencedor de Figueirense e Santos, e Inter e Palmeiras pegam o vencedor de Grêmio e Fluminense. É isso aí. O Grêmio vai enfrentar o time do Ronaldinho, que depois que o Ronaldinho entrou já não... Ele desandou, né? Foi essa gata com a cinta depois que entrou o Ronaldinho. Verdade que o Fred ainda está machucado, enfim, não ter jogado. Por algum motivo o Fred não está em campo. Tem alguma coisa interna ali que não está dando certo aí. Os resultados brasileiros mostram isso. Mas vinha bem também. Tinha um caldinho, né? Tá sempre, ainda está lá no topo. Está lá na frente. Mas já se desgarrou ali, tanto o Corinthians quanto o Atlético Mineiro. É isso aí. Bom, e o fim de semana, hein? Fim de semana o Internacional parece que não gosta muito de Santa Catarina. O negócio é passar... Só para passar, cima, né? Por cima e ir para os outros estados. É verdade. Né? Passou por cima, foi lá no Atlético Paranaense, né? Aliás, foi aqui, né? Mas enfim, de qualquer forma, os times de lá não dão sorte para o Internacional. Tomou 3 do Avaí, Diogo. The Walking Dead. É verdade, mais um, né, Márcio? O Avaí brigando contra o rebaixamento. O Inter que teve no primeiro tempo até muito bom, teve chance de até sair com a vitória nos primeiros 45 minutos. Foi operado ali com uma cirurgia plástica pelo árbitro da partida, que acabou substituído depois pelo outro gaúcho, que também não teve uma atuação destacada. Certo que o Inter no segundo tempo não conseguiu se impor diante do Avaí, e todo esse calorão lá da ilha catarinense, melhor para o time da casa, que acabou... fez um gol num pênalti, acabou depois fazendo um gol numa falha defensiva do Inter, e aí no terceiro gol foi aí sim, foi em qualidade do jogador, um golaço daí do Camacho de fora da área. Certo que o Inter perde um pouco de contato ali pensando em G4 ainda, a gente sabe que falta bastante rodadas ainda para o término do Brasileirão, mas o certo é que o Inter parece não conseguir se encontrar numa sequência de jogos, aí até de vitórias, para tentar brigar por algo mais na competição que não seja um meio de tabela. Voltou para a segunda página, né? Voltou. 12º agora, Internacional. 28 pontos, mesma pontuação da Chapecoense. Foi ultrapassado nessa rodada pelo Santos e pelo Flamengo. É isso aí. Bom, o outro jogo de interesse dos gaúchos foi um 0-0, mas o terceiro jogo seguido de Grêmio e Coritiba. Mais uma overdose aí, né? Agora o Coxa conseguiu segurar o Grêmio, né? Tinha perdido 2. O jogo de comemoração, os 20 anos aí da conquista da América, né, Márcio? Do bicampeonato do Grêmio na competição da Libertadores, o título conquistado em cima do Nacional de Medellín, né, um jogo festivo aí, 46 mil pessoas na arena do Grêmio. O Grêmio não conseguiu se impor em campo aí, normalmente castigado pelo calor, assim como o Inter lá em Florianópolis, né, um jogo o Grêmio teve algumas chances, reclama um pênalti a favor do Galhardo, certo que ficou no 0-0. O time do Coritiba, ao contrário do que a gente tinha falado, acabou poupando sim jogadores na Copa do Brasil e veio com força máxima ontem para
para buscar a questão de recuperação também. O Curitiba, assim como o Avaí, luta contra o rebaixamento e conseguiu segurar o Grêmio na arena e somar um pontinho que pode ser importante na luta contra o decesso. O Grêmio continua no G4, mas vê um pouquinho mais longe a questão do título aí, com o Corinthians e o Atlético Mineiro vencendo e abrindo um pouquinho mais de diferença. É isso aí, mas também fica um pouco de folga ainda em relação a quem vem lá em quinto, sexto, né? Que são os que têm vontade de entrar. O Grêmio já abriu 4 pontos em relação ao próprio Palmeiras, que fecha o G4, e o São Paulo, que é o quinto colocado atualmente. É isso aí, bom. Pelo menos duas rodadas tem mais tranquilidade, dá para meio que organizar o time se o Roger precisar disso. Bom, com os resultados, jogo desse fim de semana... Vamos falar dos resultados primeiro? Podemos falar dos resultados, vamos lá. Vamos aqui, tabela de jogos, voltar uma rodada. Isso aí. Aí, ó, fechou. Vamos lá, então começando no sábado a rodada, o Vasco acabou derrotado pelo Figueirense por 1-0, o São Paulo fez 3-0 na Ponte. Aí no domingo, Grêmio e Curitiba 0-0, o Avaí fez 3-0 no Inter. Aliás, desculpa, jogo das 11 horas, é verdade que era um jogo comemorativo, mas 40 mil pessoas 46 mil pessoas esse jogo da arena, né, do Grêmio e Curitiba. Mas não dá, cara, não dá. Jogo das 11 horas, assim, ó, com esse calor, fazer churrasco de com esse sol pra cada um aí, não vai dar, não vai dar. Com a chegada do verão aí, das temperaturas mais quentes, não tem como. Marcelo Groi, goleiro do Grêmio, caiu 3 vezes no campo, mal-estar por causa do calor, então não tem condições. São jogos que param para tempo técnico, o jogador tomar água. Isso não acontece no jogo das 4 horas da tarde. Então, eu acho que a CBF vai ter que começar a ver agora. Foi muito bom, levou gente e tal, mas eu acho que pro espetáculo ficar bom, para os jogadores mesmo, integridade física dos atletas, não é o melhor horário, não. Longe disso. Continuando dando sequência aqui, o Palmeiras fez 3-2 no Joinville, o Atlético Mineiro bateu o Fluminense lá no Rio de Janeiro por 2-1, o Flamengo venceu o Sport por 1-0. O resultado também, o Corinthians segue líder, 3-1 na Chapecoense lá em Santa Catarina. O Santos fez 1-0 no Cruzeiro e o Atlético Paranaense fez 3-0 no Goiás ao Natural. Parece que 3-0 foi o resultado preferido dos mágicos do futebol no fim de semana. E visitante ganhando, né? Também foi bastante, né? Com os resultados, a classificação ficou a seguinte: o Corinthians segue líder com 46 pontos, seguido do Atlético Mineiro com 42, o Grêmio o terceiro com 38 e fechando o G4 aparece o Palmeiras com 34. Com a mesma pontuação aparece o São Paulo com 34, o Atlético Paranaense tem 33, o Fluminense tem 33, o Sport 31, o Santos 30 e o Flamengo fecha a primeira página na 10ª colocação com 29. A Chapecoense vem na sequência com 28, o Inter aparece na 12ª colocação também com 28, seguido da Ponte com 27, do Figueirense com 26, do Avaí com 23 e do Cruzeiro com 22. Na zona de rebaixamento, o Goiás aparece também com a mesma pontuação com 22 pontos, seguido do Curitiba com 22, do Joinville com 19 e do Vasco virtualmente rebaixado com 13. E o Vasquinho? Os esquimós já arrumaram uma moradia lá pro Eurico Miranda, na Sibéria, né? Que ele ele falou que ia, né? Vai ter que cumprir agora. Tem que ir, né? Nem que a torcida faça uma vaquinha e mande ele, né? De navio. A pé, paga a passagem pra ele ir a pé. Jogo Bote chega por hoje aqui no Papo de Boleiro. Deixa eu só mandar um abraço, porque hoje fui interpelado na rua. Olha aí, tia, olha aí. Pelos fãs. Os fãs daqueles que tem muitos fãs, na verdade. O Jonas e Lucas, uma dupla de sertanejo universitário aqui da região, que bomba todos os eventos aqui da região. Vão estar na Multifeira, depois mais perto a gente fala o dia do show deles, mas enfim, eles acompanham sempre aqui o Papo de Boleiro e eles são lá do Jardim do Cedro, né? E agora há pouco que a NET expandiu-se lá para o Jardim do Cedro. Bacana. Né? Então eles estão acompanhando lá mesmo em casa, não precisa mais ficar acessando a internet, né? Pode ver pela televisão também. Um abraço para a dupla aí, muito sucesso. E nós voltamos amanhã, trazendo mais esporte depois do Redação Informativa. Até mais. Um abraço, até mais. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.